Então, ontem o pastor André falou sobre paternidade, né? Falou de pertinho aí com os sacerdotes. E foi bênção de Deus. Hoje nós vamos continuar um pouquinho, mas como eu falei, em outra vertente. Falamos ontem sobre paternidade, mas para quem não teve um pai, um sacerdote no lar, como é difícil entender esse negócio de paternidade, né? Fala-se tanto, mas para a gente que não recebeu é tão difícil. E alguns, aí tem dois tipos de pessoas nessa questão de pessoas que não receberam uma paternidade. Aquela pessoa como eu, que foi rejeitado, que o pai não quis, que nem conheceu o pai. E tem aqueles que até tiveram pai, né, casado com a sua mãe, bonitinho ali, mas que não se posicionaram como sacerdote. Que foram, né, pais ausentes, distantes. Estavam ali presentes fisicamente, mas com o coração distante. Que não tinha aquele momento de sentar, de conversar, de se abrir. Aquele pai que dava um destino, uma direção. Pelo contrário. E nós, né, nosso país, infelizmente, é um país de muitos órfãos. Órfãos de pais vivos, né, pais ausentes, rejeição, tantas coisas. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como que nós vamos conseguir ser pais, né? Aí não só a questão do homem, do sacerdote, mas nós como mães também. Educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ter um altar de adoração no nosso lar, se nós não recebemos isso. Eu e meu marido, nós fizemos, anos atrás, um curso chamado Pais para Toda a Vida. Quantos já ouviram falar nesse curso? Alguns, é bênção de Deus. E nesse curso fala muito sobre isso, né? Sobre o que nós recebemos. E eu não sei você, mas eu dizia muitas coisas. Quando eu tiver meus filhos... Claro, muitas coisas boas minha mãe fez. Foi uma mulher extraordinária. É ainda, né? E só que tem aquelas coisas sempre que a gente olha, né, que nos magoaram, que nos chatearam. A gente pensa, não, quando eu tiver meus filhos eu não vou fazer igual. Mas aí a gente tem nossos filhos. E o que acontece? Quando a gente vê, meu Deus, eu estou fazendo igual a minha mãe. Meu Deus, eu estou fazendo igual ao meu pai. Justo aquilo que eu falei que eu não ia repetir. Porque é automático. Se eu recebi, eu aprendi daquele jeito, eu vi daquele jeito, eu acabo fazendo. E aí fala-se sobre paternidade, sobre sacerdócio, pai que dá destino. Mas eu não tive isso. Como então ser esse sacerdote? Como ser essa mãe abençoada? Como? E é sobre isso que a gente vai conversar. O tema dessa noite é remidores. Quantos já ouviram essa palavra? Remidor. O que seria um remidor? Remidor é um libertador. É aquele que traz bênçãos. É aquele que quebra maldições. Deus está levantando uma geração de remidores. Amém? Você crê nisso? Deus está levantando uma geração de remidores, de libertadores. Por muito tempo, nós, quando fala ali, né, remidor, libertador, aquele que traz as maldições, as bênçãos e quebra as maldições. Falando em maldição, né? Por muito tempo, a igreja, nós achamos o quê? Eu vou lá, o pastor vai orar por mim, pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça e quebra toda a maldição. E amém. Glória a Deus, foi quebrada toda a maldição. Mas não é bem assim. Para você quebrar maldições, precisa de atitude. Quebrar maldições é dizer não ao pecado. Mas alguns podem estar perguntando assim, mas o que é maldição? Maldição hereditária, o que seria isso? Vou esclarecer para você. Na verdade, maldição hereditária é uma maneira popular de falar. O correto é iniquidade geracional. Meu Deus, agora deu um nó na minha cabeça. Que negócio, que bicho é esse? Vou te explicar. O que seria iniquidade geracional? Entenda, antes de qualquer coisa, o plano de Deus, desde o início, foi abençoar as gerações. Esse é o plano do Senhor. Deus é bom e tudo que Ele faz, todas as coisas que Ele faz, é bom. Amém? Você crê nisso? Que Deus é bom? Contudo, o pecado entrou no mundo.
E aí, quando o pecado entrou no mundo, entraram as maldições, as iniquidades. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 20. Alguém já falou aí? Eita, povo, que bom da Bíblia aqui. Coisa boa, igreja abençoada. Êxodo capítulo 20. Trazer esse entendimento para você antes de entrar no meu testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim: todos acharam? Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Aí agora essa parte que eu quero que você grave bem. Que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Até aqui. Quando nós pecamos, lembra que o plano de Deus é bom e perfeito. Deus é bom. Mas quando o pecado entrou no mundo, aí estragou tudo. Tudo não, porque Deus sempre tem um plano para restaurar todas as coisas. E Ele é maravilhoso. Por isso que eu amo esse Deus. Mas quando nós pecamos, a gente simplesmente não faz algo que lá na frente eu posso me arrepender, verdadeiramente não pecar mais. O Senhor está sempre ali pronto a perdoar, mas vai ter uma consequência. Não tem jeito. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Mas quando nós pecamos, não há uma consequência somente na minha vida. Quando eu peco, aí eu quero que você entenda isso no mundo espiritual. Eu abro uma porta no mundo espiritual para que demônios ajam não só na minha vida, mas nas gerações que vão vir. Ou seja, nos meus filhos, nos meus netos, se não houver arrependimento. Isso é a tal da iniquidade. A iniquidade é a prática contínua do pecado. E por isso, iniquidade geracional. Meu Deus, pastora, eu não estou conseguindo entender ainda. Vou trazer um exemplo. Você já viu aquela família que você olha, aí você pode pensar, poxa, eu vi, mas não só vi, mas está na minha família, isso acontece? Que o pai bebia, tinha problema com bebida, e aí um dos filhos também teve problema com bebida, e o filho do filho também teve problema com bebida, e não dá para entender. Ele viu que o pai bebia, que era ruim, e também caiu nessa. Você já viu isso? Levanta a mão. Quem já viu? Já viu, não viu? Ou então aquela pessoa que trabalha, mas nunca prospera. E aí com o filho a mesma coisa, e o outro filho também, e aquela família sempre na miséria. A pessoa tem problema com um adultério, de ter várias mulheres, ou uma mulher que não consegue casar e tem vários homens, e aí a filha também tem problema com isso, e a outra, e a outra. Você já viu isso? Isso é uma iniquidade geracional. Alguém lá atrás que abriu uma porta, não houve arrependimento, não conheceu o Senhor. O que aconteceu? É como se você desse... Como não? Você está dando legalidade através do pecado. Você dá legalidade para que demônios ajam, não só na sua vida, mas nas gerações. E aí vira iniquidade geracional. A tal da popular chamada maldição hereditária. Aí por isso que eu falo para você, e eu acredito, que a gente tem esse mesmo entendimento pelo que a gente conversou, Não adianta eu chegar, pastora, põe a mão na minha cabeça e quebra todas as maldições. Se eu não mudar, se eu não me arrepender, se eu não tomar uma atitude. Amém? Você conseguiu entender bem? O que seria, então, maldição hereditária, iniquidade geracional? E como falei, Deus, o Senhor, Ele está levantando uma geração de remidores. Nós temos visto uma geração, uma igreja que não se conforma mais com o pecado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos para Êxodo agora, de novo, no mesmo. Agora no versículo 6, se você ficou com a tua Bíblia aberta. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo
6. Nós lemos o 5, agora o 6. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que Deus lindo. Se você foi aberto lá atrás por um familiar seu, uma porta de iniquidade geracional, diz no 5 que até a 3ª e 4ª geração. Mas você, se levantando como um remidor geracional, dizendo não para o pecado, quebrando as iniquidades geracionais, vai alcançar até a 1000ª geração. Olha que coisa linda. Eu me arrepio toda, porque eu imagino até onde as minhas filhas vão muito mais longe do que eu. Muito mais longe do que eu. Em nome de Jesus. Mas para isso eu preciso me posicionar. Nós costumamos dizer que os gigantes que eu e meu esposo temos enfrentado e vencido para a glória do Senhor, as nossas filhas não vão precisar passar por eles. Porque eles já foram derrotados. Então elas vão muito mais longe. Amém? Deus tem prazer em nos abençoar, porque Ele é bom, Ele é infinitamente bom. E falando sobre família, paternidade, nesses dias, nós precisamos olhar para o nosso passado. Quando a gente fala de quebrar maldições, quebrar essas iniquidades, temos dificuldade, ouvimos a palavra como foi falado ontem de paternidade, mas eu não consigo, é mais forte do que eu não consigo me posicionar, o que acontece? Nós precisamos, vamos lá para Ageu? Nós precisamos parar tudo e pegar esse versículo aqui. Ageu está no Antigo Testamento, antes de Zacarias e Malaquias, que está quase no finalzinho do Antigo Testamento, vai ficar bem fácil. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Precisamos olhar para o nosso passado. Em alguns casos, até mesmo fazer um caminho de volta. E nessa noite eu quero convidar você a conhecer um pouquinho da minha história, porque eu tive que fazer um caminho de volta. Ageu capítulo 1, versículo 5. Todos encontraram? Diz assim: assim ordena o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. E nessa noite, como eu falei, eu vou te convidar a fazer esse caminho de volta comigo. E quem sabe, eu creio que muitos aqui vão ter que fazer esse caminho de volta. Não é fácil, mas vale a pena. Porque foi através desse caminho de volta que foram quebradas muitas, mas muitas maldições e iniquidades geracionais. E eu já vejo, já sinto a diferença quando eu olho para as minhas filhas. Amém? Então, vou contar um pouquinho da minha história. Trouxe essa introdução para você entender bem o quanto isso é importante. E a urgência que há de você considerar o seu passado e fazer esse caminho de volta. Bem, eu tenho esse sotaque, catarinense. Nós moramos na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina, Linda Santa Catarina, linda Brusque, amamos aquela terra. São nossos convidados, quando estiverem passando por lá, vai ser um prazer recebê-los. Mas eu não sou de lá, eu não nasci naquela terra. Amo aquela terra, mas não nasci lá. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, sou uma friburguense. Quantos conhecem a cidade de Nova Friburgo? Alguns conhecem, viu? Alguns conhecem Serra do Rio de Janeiro, sou de lá. Não tenho nem um pouco do sotaque carioca, Quando eu chego lá falando desse jeito, eles acham muito engraçado. É Porta, É Friburgo. Tenta não puxar tanto para eles não ficarem rindo tanto, mas é porque eu vim bem pequenininha aqui para o sul. Bem, por que eu vim para cá tão pequena, Eu sou fruto, a minha história começa antes da minha concepção.
Sempre assim, né? Eu sou fruto de um relacionamento, de um casal de namorados que se gostava muito. Só que tinha um detalhe. Ela era filha do funcionário e ele era filho do patrão. Ixi, alguém falou aí? É. Eles estavam namorando já há algum tempo, só que ela engravidou. Não conhecia um senhor, ela engravidou. Eles muito novos, muito jovens. Naquela época, né, era tudo diferente. E não era tão comum, né, uma gravidez assim, fora do casamento e tal. Ele com uma posição social, né, na sociedade, uma posição todos conheciam. O pai dele não gostou, fez uma pressão. Quem sabe, né, não ficar junto e tudo mais. E aí eu nasci nesse meio assim, né? Tudo meio complicado. E ele acabou cedendo às pressões do pai. E então, não quis esse filho, essa filha que sou eu. E a minha mãe, com tudo aquilo, né, muito entristecida, arrasada, imagina. E naquela época não era tão comum uma mãe solteira. E eu quero abrir um parênteses. Glória a Deus pelas essas mulheres guerreiras. Amém? Dá uma salva de palmas para elas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que é mãe solteira, viu? Eu sou mãe de 3 meninas, mas eu tenho meu esposo que me ajuda muito. E se não fosse ele, olha, eu não sei. E eu lembro muito bem, a minha mãe trabalhava muitas vezes em 2 lugares para poder sustentar a nossa casa. Fazia de tudo, quantas vezes, e leva para a escola, e vai para cá, e vai para lá. E a minha avó também ajudava, mas ela nunca me deixou. E glória a Deus por você, mulher guerreira. Guerreira do Senhor, que agarrou esse filho e disse, não, eu vou cuidar. Eu vou criar esse filho. E você é uma bênção, viu? Que o Senhor abençoe a sua vida e te honre nessa terra. Amém? E glória a Deus pela vida da minha mãe, porque ela nunca desistiu de mim. Então, de repente ela ouviu falar de uma terra muito boa, a cidade de Joinville, e ela com toda aquela dor, né, da rejeição, sozinha, com filho, e agora? Então ela veio embora para Joinville, o irmão dela veio trabalhar, falou que era muito bom, naquela época não tinha WhatsApp, era telegrama, né? Tudo muito difícil. E ela no desespero, na dor dela, ela veio embora com uma filha no colo. Que loucura, né? Que loucura. Mas, como eu digo, o Senhor honra essas mulheres. Porque ela chegou na cidade de Joinville e o Senhor a abençoou. O Senhor deu um emprego para ela, abriu uma porta de emprego. Ela conseguiu uma casa, deu tudo certo. Mas porque ela não desistiu desse filho. No caso, que era eu. E aí nós fomos para Joinville, eu pequenininha. E aí eu fui crescendo. Vendo minha mãe sempre lutando, guerreira, trabalhando bastante. E até depois minha avó veio para ajudar ela, né? Vó é vó. Vó é desse jeito, né? Não aguentou, veio para ajudar. E eu fui crescendo, né? Sempre com muito amor, muito carinho. Mas eu comecei a ver que as minhas amiguinhas tinham um pai. Chegava o mês de agosto, tinha o Dia dos Pais. E alguma coisa começou a me incomodar. Eu falei, tá aí o meu pai. Eu tenho um pai? E eu comecei a questionar minha mãe. E ela teve que, falar. Ela, glória a Deus pela vida dela, porque ela teve muita sabedoria. Em nenhum momento ela falou mal dele. Ela só disse, não deu certo. Você tem um pai, mas não deu certo. E tá, eu pequena, mas eu sentia uma falta. Porque eu ia na casa da minha amiga, era tão legal aquele homem na casa e que pegava no colo e brincava, né? O pai geralmente é o parque de diversão das crianças, lá em casa é assim. E eu não tinha isso em casa. Por mais que minha mãe fosse maravilhosa, eu não tinha um pai. Começou a me fazer falta, ainda mais uma menina. E aí eu lembro de um dia então que eu perguntei, tá, qual que é o nome dele? Aí a minha mãe falou, o nome dele é Roberto. Nossa, Roberto, pensei que nome lindo, é o nome do meu pai. Ai, para mim se tornou o nome mais lindo.
E como ela não falou mal dele, então eu comecei a criar um monte de coisa na minha cabeça. Um dia ele vai vir com as malas e ele vai ficar. E ele deve ser lindo, ele deve ser forte, ele deve ser maravilhoso. E aí eu tinha, a Barbie e o Ken, mas não era mais o Ken, era o Roberto, que o Roberto era o nome mais lindo. Então meu pai enchia a boca para falar do meu pai. E aí chegou a adolescência, lá quando eu tinha 11, 12 anos. E nós fomos então visitar, alguns familiares que ficaram na cidade de Nova Friburgo. E nessa viagem eu falei, eu quero conhecer meu pai. Cismei com isso, coisa de, uma hora ia chegar, esse grande dia, essa vontade, eu queria conhecer ele. Minha mãe ficou assim, tá, eu vou tentar contato com ele e tal. E ela conseguiu. E aí na minha cabeça, meu pai, o Roberto, esse dia ele vai me dar um presente, com certeza ele vai chegar com um presente. Ele deve me levar para almoçar, ou para jantar. Eu vou colocar uma roupa bonita. E me preparei, e aquele dia assim a expectativa estava a 1000. E aí combinamos de nos encontrar, no estabelecimento do meu avô materno, que ele tinha uma açougue lá no Rio de Janeiro. É muito comum ter casas de carne, Não sei aqui. Tem, Lá em Santa Catarina geralmente é dentro do supermercado, não fora. Mas no Rio tem bastante. E estava lá com meu avô esperando, e de repente chegou o Roberto. E eu esperei, Cadê o presente? Vamos sair e tal. Mas aí foi um grande balde de água fria. Ele ficou ali 5 minutos e logo disse, eu tenho que trabalhar. E foi embora. E ali eu entendi que ele nunca me quis. Ali eu entendi que na verdade ele nunca quis ser meu pai. Aí imagina, aquela menina com toda aquela expectativa. Aquele balde de água fria, a dor foi muito grande. Mas ainda eu tinha mas meu aniversário é daqui a alguns dias. Quem sabe ele estava muito atarefado. Olha o amor que eu tinha dentro de mim por ele. Então ele deve estar preparando alguma surpresa. E eu fiquei esperando. Passou-se os dias, chegou o dia do meu aniversário. Pensei, ele vai aparecer. E passou a manhã, passou a tarde. Minha mãe me ligou, ela não estava comigo, eu fui nessa viagem com o irmão dela, meu tio. E ela, não, Carol, eu vou tentar, parece que um filho dele quebrou o braço e tal. Eu falei, não, mas até a noite ele vai aparecer. E eu esperei até meia-noite. E quando deu meia-noite, eu deitei, fiz, disfarcei, fui lá, deitei na minha cama para os familiares. E naquele dia eu gritava naquele travesseiro, porque eu entendi que ele nunca me quis. E dali, imagina, uma adolescente, com todas aquelas confusões dentro de mim. Da adolescência, todos aqueles questionamentos. E agora essa dor que me consumia demais. Então eu fui por um caminho de rebeldia, por um caminho de isolamento, por um caminho de muitas lágrimas. Mas eu tinha um pai, tenho um pai que desde o início olhou para mim. Eu tenho muita certeza disso, que desde o início ele olhou para mim. E quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe começou a ir numa igreja evangélica. Eu não gostei muito da ideia, esses crentes. Agora é pastora, E ela querendo que eu fosse e tal. E aí ela pagou para mim, para que eu fosse num retiro de jovens. Fui meio bicuda. O que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém. E lá nós tivemos na sexta-feira uma ministração que eu não entendi nada. Imagina, Não conhecia o Senhor, tal. E no sábado pela manhã, a pastora teve uma ideia de fazer, eram 2 casas, ficou a casa das meninas, dos meninos, e no sábado pela manhã teve uma ministração separada. Os meninos ficaram numa casa, as meninas em outra casa.
E nessa ministração ela trouxe uma caixa de sapato decorada, né? Coisa de menina. E ali ela disse assim, entregou uma folha para cada uma e pediu para que nós escrevêssemos alguma pergunta, alguma coisa que a gente tinha vergonha de falar e colocasse dentro dessa caixa, que ela ia ministrar a partir daquilo. E eu não estava entendendo nada. E aí, de repente, eu resolvi me abrir naquela folha, sabe? Contar a minha história. Nunca tinha falado nada para ninguém, ninguém sabia dessa dor, minha mãe não sabia, né? A adolescência geralmente se fecha um pouquinho para a mãe. E coloquei ali. E na hora que nós sentamos ali no momento da ministração, ela começou a pegar as folhas e a maioria delas eram problema com os pais. E enquanto ela falava, eu nunca mais vou me esquecer, uma esponja vindo do céu, uma esponja grande, com uma mão bem grande. E essa esponja vinha e me limpava. E hoje eu entendo que essa esponja vinha começar a limpar minhas feridas. Porque a dor era tão grande, como se fosse uma ferida aberta dentro de mim, que sangrava, sangrava. E naquela manhã o Senhor começou a limpar e falar sobre paternidade e se apresentar para mim como um pai. E ali eu comecei a chorar muito. E pela primeira vez eu senti algo que eu agarrei e eu falei, nunca mais vou soltar. Que é a presença de Deus. Eu lembro que terminou a ministração, eu olhei para uma das moças e eu falei, eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui, o que é isso? E ela, isso é presença de Deus? Como assim, presença de Deus? E eu falei, não, eu quero isso para mim para sempre. E dali em diante eu nunca mais soltei o Senhor, comecei a caminhar com Deus. E comecei a servir na igreja, e caminhar com o Pai. Fui ministrada sobre perdão. Amém. Aí, passou-se o tempo. Com 16 anos, eu conheci... Foi 16? 17. 17. Conheci o pastor André. Na época era André só. Porque com 18 a gente casou. Foi 1 ano e 1 mês de namoro. Rapidinho. E a gente se conheceu, eu tinha 17 anos. E nos conhecemos, oramos, o Senhor confirmou, começamos a namorar. E o namoro, viu, jovens? Namoro é uma preparação para o casamento. Então a gente começou a namorar já com a intenção de casar. Mas para se conhecer, não é como falam aí, né? Se conhecer é beijar na boca, conhecer. Não, isso não é conhecer. Isso aí depois vai ter no casamento e vai ser muito bom. E não tem como não ser bom, né? Falam, tem que experimentar, vai que não gosta. Não tem esse negócio. Não existe isso, né? Não existe. Conhecer é conversar. Conhecer a história um do outro, os propósitos, aonde você quer chegar. E nós fazíamos muito isso, conversávamos bastante. Até que ele perguntou para mim, então, um dia que eu fui, pedir você em namoro, eu fui lá na sua casa, conversei com a sua mãe e o seu pai. O meu pai, não, tá tudo resolvido já. Quando eu conheci Jesus, eu fui ministrada sobre perdão, então eu já perdoei. Dele, tá, amém, glória a Deus por isso, mas me conta a história, o que aconteceu? Não precisa falar. Eu já perdoei, tá tudo certo. Ele, Carol, mas me fala o que aconteceu. Aí eu ia começar a falar, eu já chorava. Eu não conseguia falar. E aí o primeiro estudo, eu lembro que ele nem estava pensando sobre isso, mas ele baixou um estudo para a gente fazer juntos, né? Algo legal para os namorados também fazer, estudar a palavra junto. E o primeiro estudo foi sobre perdão. E a primeira frase é, perdoar não é esquecer. Ixi, o que eu estava tentando fazer? Aquele dia o Senhor veio com uma esponja para começar a limpar. E eu também na minha ignorância, começando a caminhar com o Senhor, pensei, vou perdoar, amém. Esquece, põe lá atrás, agora vamos para frente com Jesus. Eis que tudo se fez novo. Mas em Ageu diz, considerai o vosso passado. Irmãos, não é fácil. Você olhar para a sua dor, lembrar de tudo, sentir tudo de novo, deixar tocar na ferida, deixar vir a esponja e limpar. E dói, né? Quando vem a esponja, quando vem a água, vem o remédio, arde, a gente grita. E ali começou um processo de 2 anos.
2 anos. De muito choro, muito grito, até eu conseguir liberar o perdão para ele. E eu me lembro como se fosse hoje. Nesse processo de 2 anos, já casada, e nós fomos num culto de domingo, à noite, e o pregador começou a falar de perdão. E eu, meu Deus, eu estou cansado, estou 2 anos ouvindo sobre isso. E ele começou a falar tudo que eu já sabia, tudo que eu já estava sendo ministrada. Mas naquele dia foi diferente. Enquanto ele falava, eu gemia, eu chorava e gemia. E quando ele terminou a palavra, ele pediu para todo mundo ficar em pé, a igreja ficar de pé. Eu estava bem na frente, sentada, e eu não consegui nem ficar em pé, porque eu estava tão cansada daquele processo. Então ele convidou as pessoas que foram tocadas pela palavra para vir à frente. E eu não consegui nem ficar em pé, quanto mais ir para frente. Fiquei ali sentada. E não foi ninguém para frente aquele dia, ninguém. E eu lembro como se fosse hoje. Ele bateu no púlpito e falou assim: Deus me deu essa palavra. Eu tenho certeza que Deus me deu essa palavra. Quando ele falou isso, eu dei um grito de onde eu estava. Assim como José, lá do Egito, quando ele vai perdoar os irmãos, se mostrar para ele que ele dá um grito, que dá para ouvir lá da casa do faraó. Foi esse grito que eu dei. E quando eu dei esse grito, eu comecei a chorar. Veio uma irmã e me abraçou. E depois ela falou para mim: eu consegui sentir a tua dor. E o Senhor me mostrou que essa dor é desde o ventre da tua mãe. Então, às vezes a gente não acha que a criança no ventre não sente. Toda a rejeição, toda a humilhação que a minha mãe passou, eu senti dentro do ventre dela. Fui crescendo, alimentando tantas coisas, mas quando eu entendi, veio toda essa dor. E naquele dia, com aquele grito, eu consegui liberar perdão para ele, por conta da rejeição. E naquele dia, o Senhor me fez uma promessa. Eu lembro que enquanto oravam por mim, eu tive uma visão. Eu via o meu pai, eu estava assim em pé na igreja, eu olhava para o lado, eu estava de mão dada com ele, e eu olhava, e ele olhava para mim, e dentro dos olhos dele tinha tanto carinho. E o Senhor disse para mim: eu vou restituir o carinho dele por você. Mas eu tinha tanto medo de que aquilo fosse da minha cabeça, que eu amém, Senhor, amém. Mas eu peguei aquela promessa e eu coloquei na caixinha do impossível. Vamos continuar a vida, perdoei, pronto. 2 anos no processo, chega, né? Oh, Jesus, chega. Doeu tanto, chega. E ali, glória a Deus, consigo contar meu testemunho, consigo falar, liberei perdão. Agora, se me perguntar, eu consigo falar tudo o que aconteceu. Oh, benção, não choro mais. Dei testemunho até para um programa que tinha na televisão lá de Joinville, falando sobre perdão e tudo que Deus fez, o meu sonho de ter uma família, o Senhor restaurou, né? O Senhor me deu um esposo, um homem de Deus. Tivemos a nossa primeira filha, depois a Letícia, e coisa linda. Mas, contudo, a obra não estava completa. E no ano de 2015, nós lá na nossa igreja, a igreja de Joinville, a minha pastora, a pastora Ali, a pastora Alessandra Casas, Deus deu uma escola para mulheres. Escola de Esther, estava até falando com a pastora sobre isso, uma escola de cura e libertação. E eu fiz parte dessa primeira escola. E nessa escola foi tratado muitas coisas, inclusive perdão. E eu pensei, né, muito espiritual, pastora, né? Vou para essa escola para ajudar? Sabe de nada, né? Pensei, vou ajudar minha pastora, vou lá ministrar as mulheres. Que nada, irmãs. Todas as aulas eu fui ministrada. Como a gente precisa de cura, né? Quando a gente pensa que está tudo bem, tem coisa ainda para tratar. Sempre vai ter coisa para tratar. Isso que é bom andar com Jesus, porque sempre tem novidades de vida com Ele.
sempre tem alguma coisa para a gente crescer. Quando estiver tudo perfeito, vou te dizer, aí Ele vai te levar para a glória, né? E vai ser muito bom também. Mas sempre tem coisa, sempre, sempre, sempre. Isso é muito bom. Que a gente vai ficando melhorinho, né? A gente é bem ruinzinho, bem ruinzinho. Muito. E fui para a escola de Esther, cada aula Deus falava muito. E eu, meu Deus, que negócio é esse? Ah, mas a aula de perdão é essa? Nem preciso ir. Tá, meu processo que eu passei, meu Deus. Até ministro mulheres sobre isso. Mas eu estava entendendo que Deus tinha algo naquela aula de perdão. E aí eu pensando comigo mesma, né, muito espiritual. Ai, acho que eu vou lá ministrar alguma mulher. Quem sabe abraçar, né, orar por ela. Amém. Tínhamos um evento naquele dia, o André entendeu, né, que havia algo para mim naquele dia, me liberou. E aí naquele dia minha filha, a Letícia, na época era caçula, ficou doente. Antes de sair de casa vomitou o tapete da sala. Eu, epa, Deus tem alguma coisa para mim naquele lugar? Tá tudo se levantando? Então fica a dica, viu? Quando dá tudo errado para você ir num lugar, tem algo de Deus para você lá. Uma coisa se levanta assim, né? Você vai entendendo no teu espírito. Eu, não, tem alguma coisa de Deus para mim lá. Não, não é possível. Peguei ela, deixei o tapete daquele jeito e fui. Ela com febre, tadinha. Pedi autorização da minha pastora para a bebê ficar comigo. Ela deixou. Ela era pequenininha na época. Tinha 3 aninhos. E começou a ministração. Pastora Patrícia Cabral, do Mevan de Itajaí. Começou a contar a história dela, do pai. Pensei, nossa, né? Parecida comigo a história dela, que legal. E fui ouvindo, que legal, que bênção. Mas quando ela chegou no reencontro com o pai, eu comecei a chorar igual criança pequena. E chorava, chorava, chorava. Meu Deus, o que está acontecendo? Estou chorando, não pode. Chorando, chorando. E acabou aquele culto tarde, as mulheres foram para frente ser ministradas. E eu estava confusa, como assim, como assim? E parecia que estava de cabeça para baixo dentro de mim. Peguei o carro, fui embora. E no meio do caminho, chovendo, o Senhor falou, volta e pede oração para ela. E eu, naquela confusão, voltei. Cheguei lá, ela não estava mais. A pastora tinha levado ela para jantar, eu tenho que ir atrás dela. Peguei ela no estacionamento do restaurante, que vergonha. Falei, pastora, eu nunca fiz isso. Mas vem, entra no meu carro, eu quero falar contigo. Ela, assustada. Até hoje ela não esquece disso. E depois nós viramos amigas. É uma bênção ela. E aí, contei um pouquinho da minha história para ela. Aí ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, Carol, você vai voltar para tua casa. E você vai fazer igual aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Lembra da história da mulher da dracma perdida? Que ela varreu, varreu até encontrar aquela moeda que ela tinha perdido. Então você vai varrer aí dentro, aqui dentro. Você vai para tua casa e vai varrer. Varrer até encontrar o que você perdeu. Eu, meu Deus, amém, amém. Fui para casa, coloquei as crianças para dormir, compartilhei com meu esposo. Ele foi dormir também e eu fui lá para o quarto de oração. Eu falei, Jesus, eu não saio daqui enquanto eu não achar essa dracma. Chega. Tanto processo que eu já passei, tem coisa aqui dentro ainda, não pode. Me ajoelhei e comecei, Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra, me mostra, me mostra. Eu preciso ver, eu preciso entender o que é, por que eu estou assim. E comecei a orar, entrei em oração. E aí o Senhor começou a falar comigo. O Senhor dizia assim para mim, olha para trás. E eu comecei a lembrar do meu passado, da minha infância e tal. Olha para trás. E fui lembrando de muitas coisas. Até que chegou no ponto que Deus queria. Eu me lembrei exatamente do dia em que eu fui lá, na adolescência, conhecer o meu pai. Lembra? Lá no açougue do meu avô. Eu tinha esquecido de um detalhe, como se tivesse apagado da minha memória. E naquele dia o Senhor me lembrou. O Senhor disse assim para mim, lembra que naquele dia você tinha muita expectativa de um presente, de um passeio? Lembra? Sim, e ele não fez nada. Assim como o seu pai tinha uma expectativa, assim como você tinha uma expectativa
de tantas coisas, o teu pai também tinha uma expectativa. E você nunca abraçou o seu pai. É verdade. Ele foi lá e eu não abracei ele. E ele foi embora e eu não abracei ele. E aí o Senhor começou a mostrar o coração dele. Ele sempre te amou. Mas naquele dia, ele não se sentiu seu pai. Porque você não abraçou ele como pai. Você quer ser filha, você quer ter o amor do pai, mas você não se posiciona como filha. E a minha palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Não fala honra teu pai e tua mãe, que te educaram, que te amaram, o teu pai que foi sacerdote. Não. Honra teu pai e tua mãe e ponto. Ele é meu pai. E ali eu entendi. E ali eu entrei num desespero. E ali o Senhor encheu o meu coração de amor por aquele homem. E eu chorava e eu queria ir atrás dele. E o Senhor falou claramente: você vai até a cidade onde ele está e você vai pedir perdão a ele. E eu entendi que eu precisava pedir perdão. E eu chorei muito diante de Deus. Passei aquela madrugada chorando. No outro dia contei para o meu marido debaixo de lágrimas. Alguns podem pensar: você pedir perdão? Mas ele que te rejeitou. Ele que é o pai. Mas aí, querido, eu vou te dizer que a matemática de Deus, ela é diferente da nossa. O Senhor diz que quando duas pessoas se casam, ela se torna uma. O Senhor diz que quando te batem num lado da face, você tem que dar o outro lado. O Senhor diz que aqueles que te perseguem, que te odeiam, você tem que abençoar. É tudo diferente do que a gente aprendeu lá fora. Então, o Senhor mandou eu ir lá pedir perdão, porque eu também tinha erro em toda essa história. Mais ainda, porque a palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Aí compartilhei com meu esposo. Na hora ele ficou meio assim, porque ele viu todo o processo que eu passei, né? Como assim? Ele, como sacerdote na nossa casa, tinha os receios de me liberar para ir para lá e eu me machucar mais ainda. Mas ele foi orar, e glória a Deus que ele é um homem de Deus, e o Senhor falou com ele e ele me liberou. E entendemos que eu precisava ir sozinha. Pensa o desafio, pastora. Então, no ano de 2015, no mês de julho, tudo isso aconteceu em março, julho, eu estava entrando no avião, indo para Nova Friburgo. E chegou lá, chegou no dia, pensa no nervosismo. E eu não tinha contato dele, eu não sabia onde ele morava, não sabia nada. E o Senhor só falou para mim: entra no avião, que eu vou cuidar de tudo. E as pessoas falavam: mas você tem que ver as coisas antes e tal. Eu tinha um contato de uma prima, da filha do irmão dele. Mas uma semana antes, ela me deu as costas. Ela disse: eu não vou poder te ajudar. Eu estava na mão do Senhor. Entrei no avião, fui, cheguei. Aí o irmão da minha mãe já morava lá, me buscou. Fomos para Nova Friburgo. E eu muito nervosa. E não conseguia disfarçar e chorava. E meu tio ficou preocupado, ligou para minha mãe. Minha mãe preocupada com tudo aquilo, intercedendo, uma intercessora fiel. E o Senhor fez ela lembrar de um número de telefone. 30 anos atrás, o número era o mesmo. Quem atende? A mãe do meu pai. Ela ligou e conseguiu falar com ela. 30 anos, o mesmo número de telefone. E ali ela marcou. E no outro dia eu conheci a minha avó paterna, que eu não conhecia. E eu digo isso com muito carinho, porque foi muito emocionante o nosso encontro. Ela me recebeu na casa dela. Eu conheci a minha bisavó naquele dia, estava viva ainda naqueles dias. E quando eu cheguei lá, nós duas choramos muito. Eu estava muito nervosa. E ela me abraçou e disse assim: por que eu não te peguei pequena? Porque ela nunca tinha me visto. E a gente chorou muito junto. E ali ela abriu a boca e começou a me abençoar no nome de Jesus. E eu, que não sou boba, eu só dizia amém, amém, amém. E ela então conseguiu o contato com meu pai e marcou
para que eu fosse até a empresa onde ele trabalha, na empresa dele, no centro, para encontrar com ele. E ali meu coração já foi se acalmando, conheci a minha bisa, e a Catarina é a cara dela. E foi muito lindo, e é gostoso, porque eu fui descobrindo coisas em mim, que tem muito do lado deles, principalmente dessa minha avó, que eu amo de paixão. E no outro dia fui então encontrar meu pai, já mais calma, mas ainda com receio. E eu tinha que entender muito bem dentro de mim, que eu estava indo cumprir algo que o Senhor mandou, com muito amor, sem esperar nada. Eu tinha que ter isso muito trabalhado dentro de mim, e fazer a minha parte. E amém. Não podia esperar, criar expectativa de nada. Claro que Deus pode fazer, mas não podia. Tinha que dentro de mim estar bem claro isso. E cheguei lá perto do horário do almoço, que era o horário mais tranquilo para ele. E quando eu fui chegando, ele saiu da empresa. E o Roberto dele olhou, sim. Você sabe quem eu sou? Sim. Eu preciso conversar com você. Pode falar. Desse jeito. E eu respirei fundo, ele viu que eu fiquei assim, ele, tá, vamos entrar aqui no meu escritório. Entrei no escritório com ele, sentamos, e eu olhei para ele e disse, pai. Daí ele já mudou. Pai, eu vim até aqui para dizer que, primeiramente, te pedir perdão. Dele, perdão? Né? Ficou assim? Sim, eu quero te pedir perdão, porque eu sempre te amei. Mas eu nunca te disse isso. E aí ele foi deitando na cadeira. Lembro direitinho. Não, tal. E ali eu abracei ele pela primeira vez. E ali foi como se uma muralha que estava na frente dele, que ele não conseguia me ver, aquela muralha caísse. E os olhos dele, lembra do que o Senhor me prometeu? Ele conseguiu me olhar. Ele conseguiu me ver. E aquele carinho foi restituído. Foi tão engraçado que enquanto nós conversávamos, eu mostrei foto das minhas filhas. Na época tinha só Sara e Letícia. Os olhos brilhavam e ele olhava para mim, olhava para as fotos. E eu tenho uma manchinha no pescoço. E aí no final, assim, ele olhou para mim, essa manchinha aí é minha. Eu também tenho. E a gente foi se reconhecendo. E foi muito lindo o que Deus fez. O Senhor restaurou completamente o meu amor por ele e o amor dele por mim. No outro dia nós almoçamos juntos. Descobri que a minha versão amendoim é herança dele. Ele também não come amendoim. Pode me oferecer tudo, porque eu sou boa de garfo. Mas amendoim não. Ai, não tem jeito. E ele também não come amendoim. Olha que engraçado. E ali foi aquela coisa, né? Um amor, que tinha que se falar todo dia. E até hoje. A gente se fala direto e liga toda... Agora faz videochamada, que ele descobriu que dá para fazer videochamada. Aí levei as crianças. No outro ano eu levei as crianças para ele conhecer. Imagina, né? Então, restituição. Até mostrei a foto para a pastora, ele com as crianças no colo. Uma restituição. Eu tive que encarar as minhas dores. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi um caminho muito longo. Um caminho de muitas lágrimas, de muita dor, de muito grito, de querer desistir muitas vezes, de espernear, falar, chega, eu não quero, chega. Não dá. Mas hoje eu entendo que isso foi necessário. E foi tão lindo. A minha história dá um livro. E eu estou escrevendo esse livro. Esse ano vai sair em nome de Jesus. Porque não acabou só aí. Eu lembro que eu tinha... Quem tem isso vai saber dessa dor. A minha carteira de identidade, o meu RG, não tinha o nome do meu pai. Porque ele não me quis e ele nem me registrou como filha. Quem passa por isso sabe a dor que é. Você chegar em qualquer atendimento, nome da mãe, nome do pai. Não tem. Eu sentia vergonha.
E era sempre me lembrando: ele não te quis, você não tem pai. E eu me sentia uma bastarda. E nesse tempo, no ano de 2015 fui lá, o Senhor restaurou. 2016 voltei para ele conhecer as crianças, o André. Ele se apaixonou pelo André. Sogrão. E eu cheguei para ele um dia e falei: pai, eu não posso esperar mais. Eu sei que um dia você vai fazer isso. Dele, eu já sei o que você vai falar. Você quer que eu te registre como filha? Eu falei: quero. Eu fui até ele e pedi. E naquele mesmo ano, eu voltei novamente lá. Foi um processo longo por estar casada já. E ele me registrou como filha. Isso foi uma vitória muito grande na minha vida. Meu nome é enorme. Ficou Ana Carolina Coelho da Silva, da minha mãe, Cantelmo, do meu pai, e Estel, do meu marido. Mas eu fiz questão de colocar no meu nome, para que quando as gerações futuras forem fazer lá a árvore genealógica, olhar: mas que nome grandão é esse? E conhecer a minha história. E saber que Jesus entrou na minha vida e fez tudo novo. E me deu um nome novo. E as minhas filhas também têm o nome do meu pai. A Catarina já nasceu nessa nova aliança com o nome dele. E ele me registrou como filha. Hoje eu não sou mais bastarda. Queridos, eu quero te convidar nessa noite, ficar de pé e a fazer esse caminho de volta. Não é um caminho fácil. Mas eu te trouxe toda aquela introdução falando sobre iniquidade geracional, para que você entendesse quanto isso é importante. Não pense só em você, mas os teus filhos. Os teus filhos vão colher. Os teus filhos vão colher dessa bênção. Eu olho para minhas filhas e vejo o quanto que elas vão colher de tudo isso. Como eu falei, os gigantes que eu enfrentei, elas não vão precisar enfrentar. Mas eu tive que enfrentar. Hoje elas amam aquele avô. E esse avô não conhece Jesus ainda. Ele ouve falar, mas ele não conhece como a gente conhece, mas ele vai conhecer. A minha avó aceitou o Senhor Jesus lá no quarto dela, 73 aninhos. Demos as mãos para ela e ela aceitou o Senhor. Temos orado muito por eles. Eis que tudo se fez novo. Mas eu precisei considerar o meu passado. Não é fácil. O caminho de perdão não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Hoje eu experimento de um amor tão lindo. E também consigo entender ainda mais sobre paternidade do Senhor. Eu tenho um pai, né? Aqui na terra. Hoje ainda ele mandou um oi para mim, depois que eu cheguei, né? Depois do almoço. Mandei umas fotos para ele. A gente fica assim, conversando, manda foto. Final do ano a gente sempre vai para lá. Dá um cheirinho, morro de saudade. Mas eu tenho um pai que sempre cuidou de mim. E essa certeza ninguém me tira. Desde o início ele olhou para mim. Ele é meu paizão. Fecha os teus olhos. Olha para trás. Considera o teu passado. Permita o Senhor sarar essas feridas. Muitas vezes nós sonhamos e planejamos tanto. Uma família restaurada, um lar. Mas se nós não permitirmos sarar essas feridas, o Senhor não pode trabalhar, o Senhor não pode trazer o novo. Você que entendeu que precisa considerar esse passado, olhar para trás, fazer esse caminho de volta, de quem sabe ir pedir perdão, quero te convidar para vir à frente. Para vir à frente, não para que você venha ser envergonhado, não, mas para você se colocar diante do Senhor e dizer: eu quero, Pai. Eu quero viver essa restauração na minha vida. Eu quero viver essa restauração na minha casa. Eu quero essa cura. Eu quero. Vem à frente. Venha à frente e diga ao Pai:
Pai, me ajuda a sarar essas feridas. Vem, Senhor, com teu bálsamo. Vem restaurar o meu coração. Vem sarar as feridas que existem dentro de mim. Oh Deus, amado Pai, Espírito Santo de Deus, vem com o rio de cura nessa noite. Vem com o teu rio de cura nessa noite. Existem tantos corações machucados por palavras. Ah, Senhor, há tantas feridas que ainda sangram. Oh Pai, essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de restauração. Oh Espírito Santo de Deus, vem com o teu rio de cura nessa noite. Santo, santo é teu nome, Pai. O Senhor te diz: vem, vem, filha amada, vem, filho amado, porque eu quero te curar, porque eu quero sarar as tuas feridas. Eu quero sarar as tuas feridas. Me permita tocar e sarar as tuas feridas. Não te esconda mais. Não resista mais. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor tocar. Deixa o Senhor restaurar. Oh, aleluias. Escute algo. Às vezes os teus pais já morreram. O Espírito Santo mandou falar isso nessa noite. Quem sabe já não está nem mais aqui. Mas existem coisas ainda mal resolvidas dentro do teu coração. E quando você lembra dele ou dela, da tua mãe ou do teu pai, você não consegue, não é aquela leveza de coração. É uma noite que Deus quer realmente, porque a pessoa já está no cemitério, e mesmo do cemitério ainda fala. Mesmo do cemitério ainda consegue influenciar o teu coração aqui. As portas que você fechar são portas que você vai abrir lá na frente, para a sua casa, para a sua família, para os seus. Feche teus olhos. Há coisas que você precisa colocar para fora. E se você que tem pai e mãe vivo e ainda tem um certo relacionamento com ele, mas quem sabe você está brigado, você não consegue se ajustar, saiba que primeiro você é um privilegiado e uma privilegiada, porque muitos querem ter um pai pelo menos próximo de alguma forma e não tem. Então é uma noite também de você se arrepender no altar, buscar um conserto primeiro no teu coração, e começar a se ajustar algumas coisas na sua vida. Honrar pai e mãe traz duas bênçãos muito grandes. Primeiro, para que tudo lhe vá bem. E em segundo, você vai ter longevidade nessa terra. Quer viver muito nessa terra? Passe pelo caminho de honrar os teus pais. Feche teus olhos. Há uma unção de Deus aqui nessa noite de restauração, querido. Num culto como esse, Deus mudou a história da minha esposa e mudou uma história de gerações. As nossas filhas não cresceram mais sobre esse manto de bastardia. Ainda que a sua história seja um pouco diferente e não haja, quem sabe, nem uma reaproximação por alguma coisa, mas pelo menos no seu coração essas coisas vão ficar resolvidas. E você vai poder ter paz e conserto para continuar. Nós vamos cantar uma canção, e você tem um tempo para buscar ao Senhor e falar com Ele nessa noite.